Capítulo 1. As guloseimas que desapareceram. A paixão da Molly pela pastelaria enchia a sua cozinha acolhedora com calor e aromas deliciosos. Tinha um talento especial para criar guloseimas de fazer crescer a água na boca que traziam alegria a toda a gente na sua pequena cidade de Sweetville. Entre as suas muitas criações deliciosas, as bolachas com pepitas de chocolate da Molly eram o tema de conversa da cidade. Numa manhã de sol, os raios dourados entraram pela janela do quarto de Molly, acordando-a com uma sensação de excitação. Ela saltou da cama, sabendo que hoje era o dia em que iria fazer uma nova fornada das suas famosas bolachas de chocolate. Com o entusiasmo a borbulhar dentro de si, Molly desceu as escadas e dirigiu-se diretamente para a cozinha. Reuniu todos os ingredientes necessários: farinha, açúcar, manteiga e, claro, muitas pepitas de chocolate. Molly mediu meticulosamente cada ingrediente, misturando-os com cuidado. À medida que formava a massa em bolinhas perfeitas e as colocava no tabuleiro, a expectativa enchia o ar. O coração de Molly saltava uma batida a cada bolacha que ia ao forno. O aroma delicioso do chocolate quente e derretido começou a encher a cozinha, provocando os seus sentidos. A Molly não podia deixar de sorrir, imaginando a alegria que os seus biscoitos trariam às pessoas de Sweetville. Imaginou os seus olhos a iluminarem-se quando mordessem o centro macio e mastigável, as suas papilas gustativas a dançarem com o equilíbrio perfeito entre a doçura e a bondade do chocolate. Finalmente, o temporizador tocou, indicando que as bolachas estavam prontas. Molly abriu a porta do forno, aguardando ansiosamente a visão das suas criações douradas. Mas quando espreitou para dentro, o seu sorriso transformou-se num olhar de choque total. O tabuleiro estava vazio, sem bolachas. Não restava uma única bolacha. O coração de Molly afundou-se e a confusão tomou conta dela. Como é que isto podia acontecer? Ela tinha-se assegurado de que seguia a receita à risca e sabia que não os tinha comido. Ela procurou freneticamente na cozinha, abrindo armários e espreitando em todos os recantos, na esperança de encontrar uma pista. Mas não havia qualquer vestígio das bolachas desaparecidas. Era como se tivessem desaparecido no ar. A desilusão da Molly era palpável. Ela não conseguia perceber o que tinha acontecido às suas queridas guloseimas. Quem é que as podia ter levado? E, mais importante ainda, porquê? Mal sabia Molly que a sua busca para resolver o mistério do desaparecimento das guloseimas estava prestes a começar. Com um brilho determinado nos olhos, ela prometeu descobrir a verdade por detrás do desaparecimento das suas deliciosas bolachas de chocolate. A aventura aguardava-a. E Molly estava pronta para embarcar na sua viagem como jovem detetive. Capítulo 2. A detetive Molly. Enquanto Molly estava na sua cozinha, ainda perplexa com o desaparecimento dos seus biscoitos, sabia que era a altura de pôr o seu chapéu de detetive. Determinada, decidiu seguir a única pista que tinha, um rasto de migalhas que se afastava do tabuleiro vazio. Deixando a cozinha para trás, Molly aventurou-se lá fora, à luz do sol, com a brisa quente a roçar-lhe as faces. Seguiu o rasto de migalhas que percorria o quintal até às ruas vizinhas de Sweetville. A cada passo, os instintos de detetive de Molly aguçavam-se. Ela examinou o que a rodeava, à procura de pistas adicionais que pudessem esclarecer o mistério. E então, lá estava ela, uma série de pequenas pegadas impressas no solo. Os olhos da Molly arregalaram-se de excitação. As pegadas sugeriam que um animal poderia estar envolvido no desaparecimento dos seus biscoitos. Determinada a encontrar respostas, seguiu as pegadas, com os seus sentidos de detetive a guiá-la pela cidade. O trilho levou-a até ao parque local, um oásis verdejante onde as crianças brincavam e as famílias se reuniam para fazer piqueniques. Molly pisou cautelosamente a relva, com os olhos a examinar a área em busca de sinais do ladrão de bolachas. E depois viu um monte de migalhas espalhadas por baixo de uma árvore, como se alguém tivesse estado a desfrutar de um banquete secreto.
O coração de Molly acelerou de antecipação enquanto ela se aproximava cuidadosamente da árvore, com o olhar fixo nos ramos acima. E lá estavam eles, esquilos, a correr com as suas caudas espessas e olhos maliciosos. Tagarelavam entre si, aparentemente sem se perceberem da presença de Molly. Ela ficou a ver como um deles mordiscava algo pequeno e castanho, uma pepita de chocolate das suas próprias bolachas. O palpite da Molly estava correto. Os esquilos eram os culpados pelo desaparecimento das guloseimas. Mas em vez de se sentir zangada, a Molly não conseguiu deixar de sorrir com a esperteza deles. Afinal de contas, quem poderia resistir ao aroma dos seus deliciosos biscoitos? Aproximando-se dos esquilos com um tom gentil, Molly dirigiu-se a eles. Desculpem, amiguinhos. Acho que podem ter levado uma coisa minha. Os esquilos ficaram paralisados, com a culpa a invadir as suas expressões. Juntaram-se, com as patinhas a mexer nas migalhas que restavam das bolachas roubadas. Compreendo como devem ter sido tentadores, continuou Molly gentilmente. Mas esses biscoitos foram feitos para serem partilhados com as pessoas de Sweetville. Por favor, pode pensar em devolvê-las? Os esquilos trocaram olhares, com os olhos a piscarem num misto de hesitação e remorso. Finalmente, um deles acenou com a cabeça e, com movimentos ágeis, recuperaram os esconderijos dos biscoitos, colocando-os aos pés de Molly. O coração da Molly encheu-se de gratidão. Agradeceu aos esquilos pela sua cooperação e assegurou-lhes que não tinham feito nada de mal. O perdão, ela sabia, era uma parte vital de qualquer aventura. Com os biscoitos novamente na sua posse, Molly mal podia esperar para levar a alegria dos seus cozinhados às pessoas de Sweetville mais uma vez. Mas desta vez, ela iria vigiar melhor as suas guloseimas, sabendo que nem os esquilos travessos conseguiriam resistir ao fascínio dos seus biscoitos mágicos. Capítulo 3 – A ligação do esquilo. Com os biscoitos roubados de volta à sua posse, Molly não podia deixar de sentir curiosidade sobre o envolvimento dos esquilos no desaparecimento. Ela sabia que tinha de haver algo mais na história e estava determinada a descobrir a ligação dos esquilos. A Molly sentou-se debaixo da árvore sombria do parque, onde os esquilos tinham feito o seu esconderijo secreto. Observou os esquilos enquanto corriam de um lado para o outro, com as suas caudas fofas a agitarem-se alegremente. Perguntou-se se teriam alguma razão para levar as suas bolachas para além da mera tentação. Respirando fundo, a Molly decidiu aproximar-se mais uma vez dos esquilos. Falou-lhes com uma voz suave. Amiguinhos, obrigada por devolverem os biscoitos. Estou curiosa para saber por que é que os levaram. Há alguma razão em particular? Os esquilos olharam uns para os outros. Os seus olhos brilhavam com um misto de timidez e culpa. Finalmente, um esquilo deu um passo em frente, com as suas pequenas patas a mexerem-se nervosamente. Pedimos desculpa, guinchou. Não conseguimos resistir ao cheiro irresistível dos vossos biscoitos. Também gostamos de doces e pensamos que eram para nós. O coração de Molly derreteu-se com a honestidade do esquilo. Ela sorriu calorosamente e disse: Eu compreendo como devem ter sido tentadores. Mas, como vê, estes biscoitos foram feitos para serem partilhados com as pessoas de Sweetville. A alegria que eles trazem é para todos. Os outros esquilos acenaram com a cabeça em sinal de concordância, com as expressões cheias de remorso. Admitiram que tinham visto a Molly a fazer bolachas e não conseguiram resistir ao aroma delicioso que enchia o ar. Nas suas mentes inocentes de esquilo, acreditaram que os biscoitos eram uma prenda da natureza. A Molly garantiu aos esquilos que não lhes guardava rancor. Compreendeu a tentação deles e explicou que era importante perguntar antes de pegarem algo que não lhes pertencia. Partilhou histórias sobre a alegria que os seus biscoitos traziam às pessoas de Sweetville e como queria que todos experimentassem essa felicidade. Enquanto a Molly falava, os olhos dos esquilos arregalaram-se de compreensão. Perceberam que as suas ações tinham perturbado o equilíbrio da partilha e da bondade que a Molly tinha fomentado através da sua pastelaria.
Juntos, a Molly e os esquilos decidiram forjar uma nova ligação, uma ligação de compreensão e cooperação mútuas. A Molly prometeu cozinhar guloseimas especiais para os esquilos, feitas especificamente para o seu prazer, enquanto os esquilos prometeram respeitar os limites e não levar nada que pertencesse aos outros. A partir desse dia, a Molly e os esquilos desenvolveram uma amizade improvável. Brincaram juntos no parque e a Molly até lhes ensinou alguns truques, como equilibrar bolotas na cabeça. As pessoas de Sweetville ficaram espantadas quando testemunharam a amizade de Molly com os esquilos. Foi um lembrete de que a compaixão e o perdão podem ultrapassar as barreiras entre seres diferentes, mesmo aqueles aparentemente tão diferentes como uma menina e um grupo de esquilos travessos. E assim, o encontro de Molly com os esquilos levou a uma compreensão mais profunda da importância da comunicação e do respeito. A ligação entre os esquilos tornou-se um símbolo de harmonia e amizade em Sweetville, lembrando a todos que, mesmo em locais inesperados, é possível estabelecer ligações e aprender lições. Capítulo 4 – Enfrentar os esquilos. Depois de estabelecer uma nova ligação com os esquilos, a Molly sentiu uma sensação de paz e compreensão. No entanto, não conseguia livrar-se de um pensamento incômodo, ainda havia algo por resolver. Apercebeu-se de que precisava de ter uma conversa sincera com os esquilos sobre limites e a importância de respeitar os pertences pessoais. Com determinação nos olhos, a Molly partiu para confrontar os esquilos. A Molly encontrou os esquilos perto do seu carvalho preferido no parque, a tagarelar e a saltitar de forma divertida. Aproximou-se deles, com um tom suave mas firme. Meus queridos amigos esquilos, quero falar-vos de uma coisa importante. Os esquilos fizeram uma pausa nas suas atividades, sentindo a seriedade na voz de Molly. Juntaram-se à volta dela, com os olhos postos nela com curiosidade e expectativa. Mas é essencial respeitar os pertences pessoais, explicou Molly, com a voz cheia de empatia. Tal como vocês têm os vossos espaços e casas preciosos, nós, humanos, temos os nossos próprios pertences que são especiais para nós. Os esquilos ouviram atentamente, as suas expressões refletindo um misto de compreensão e remorso. Perceberam que as palavras da Molly continham uma lição valiosa. Molly continuou: quando respeitamos os limites uns dos outros, isso cria harmonia e compreensão entre seres diferentes. Quero que continuemos a nossa amizade, mas precisamos de estabelecer confiança e respeito pelos bens uns dos outros. Os esquilos acenaram com a cabeça, com os olhos cheios de uma nova compreensão. Compreenderam a importância das palavras da Molly e estavam ansiosos por reparar as suas ações passadas. Juntos, a Molly e os esquilos estabeleceram um acordo. Os esquilos comprometeram-se a não levar nada que pertencesse a outros, e a Molly prometeu ter o cuidado de deixar pequenas guloseimas para os esquilos em áreas designadas do parque. Com o acordo em vigor, floresceu um renovado sentimento de confiança entre a Molly e os esquilos. As pessoas de Sweetville notaram as mudanças positivas e a história da ligação de Molly com os esquilos espalhou-se pela cidade. O encontro de Molly com os esquilos tornou-se um farol de esperança, inspirando outros a encontrar um terreno comum e a abraçar a compreensão nas suas próprias vidas. As pessoas de Sweetville admiravam a compaixão de Molly e a sua capacidade de promover a harmonia entre seres diferentes. A partir desse dia, a Molly e os esquilos trabalharam em conjunto para manter um equilíbrio de partilha, respeito e amizade. Tornaram-se um exemplo vivo de como até as ligações mais improváveis podem levar a mudanças positivas profundas. À medida que a cidade de Sweetville foi assimilando as lições aprendidas com Molly e os esquilos, um novo sentido de harmonia e empatia espalhou-se, criando uma comunidade que valorizava a compaixão, a compreensão e o poder do perdão. Capítulo 5 – Perdão e compreensão. A cidade de Sweetville estava em polvorosa com a história inspiradora da Molly e dos esquilos. As lições de compaixão, respeito e perdão tinham tocado os corações de toda a gente, criando um efeito de onda de mudança positiva. Com o passar dos dias, a Molly notou uma mudança na atmosfera da cidade.
As pessoas tornaram-se mais compreensivas e empáticas umas com as outras. A Molly não podia deixar de sentir uma sensação de gratidão pela transformação que tinha ocorrido. Apercebeu-se de que o seu encontro com os esquilos lhe tinha ensinado lições valiosas sobre o perdão e a compreensão, que agora pretendia partilhar com os outros. Numa manhã de sol, a Molly decidiu organizar um evento especial no parque. A notícia espalhou-se rapidamente por Sweetville. Em breve, famílias e amigos juntaram-se, curiosos para ver o que a Molly tinha planeado. À medida que a multidão se juntava, a Molly tomou o centro do palco. Com um sorriso brilhante, dirigiu-se aos habitantes da cidade. Senhoras e senhores, obrigada por se juntarem a mim hoje. Todos nós testemunhamos o poder do perdão e da compreensão na história dos esquilos. Vamos agora abraçar estes valores e espalhar alegria em Sweetville. As palavras de Molly tiveram um eco profundo na audiência. Acenaram com a cabeça em sinal de concordância, com os olhos cheios de expectativa pelo que estava para vir. Molly desvendou uma grande mesa cheia de guloseimas deliciosas, cozinhadas com amor e carinho. Havia bolachas de todos os sabores, cupcakes com coberturas coloridas e tartes com códias douradas. O aroma tentador encheu o ar, invocando uma sensação de prazer e união. Com alegria no coração, Molly convidou toda a gente a deliciar-se com as ofertas doces. À medida que as pessoas saboreavam as guloseimas, floresceu um renovado sentido de unidade e apreço. As conversas fluíram, as gargalhadas encheram o parque e o espírito de perdão e compreensão tornou-se palpável. A Molly passou de grupo em grupo, partilhando histórias sobre as lições que tinha aprendido com os esquilos. Sublinhou a importância da empatia, da bondade e da vontade de perdoar. As suas palavras tocaram os corações dos que a ouviram e a mensagem de unidade ressoou em todo o encontro. O evento transformou-se numa celebração da amizade e da harmonia. As pessoas ligaram-se, os estranhos tornaram-se amigos e as barreiras foram derrubadas. A magia da pastelaria da Molly combinada com o poder do perdão criou uma atmosfera de alegria e amor. Quando o dia chegou ao fim, Molly refletiu sobre a transformação que tinha testemunhado em Sweetville. As pessoas tinham abraçado as lições de perdão e compreensão, levando-as para a sua vida cotidiana. O efeito cascata do seu encontro com os esquilos tinha-se espalhado muito para além do que ela poderia ter imaginado. A partir desse dia, Sweetville tornou-se conhecida como uma cidade onde o perdão e a compreensão prosperavam. As lições aprendidas com Molly e os esquilos continuaram a moldar as interações entre os vizinhos, fomentando uma comunidade construída com base na empatia, no respeito e no amor. A Molly sorriu com orgulho, sabendo que a sua viagem tinha tido um impacto positivo na vida das pessoas à sua volta. Com cada bolacha partilhada, cada sorriso trocado e cada ato de perdão estendido, Sweetville tornou-se um exemplo brilhante do poder do perdão e da compreensão. E assim, a história de Molly e dos esquilos tornou-se um conto querido em Sweetville, lembrando a todos que, através do perdão e da compreensão, a alegria pode ser espalhada, as amizades podem ser forjadas e uma comunidade pode prosperar.